Então, galerinha, primeiramente, bom dia. A gente está aqui começando esse novo formato de aula, né? Espero que vocês consigam aprender mesmo à distância aqui, né? Hoje eu pretendo revisar o conteúdo que a gente estava trabalhando em sala de aula, fazer alguns exercícios, caso necessário, né? Caso dê tempo também. E justamente para ter esse contato, para saber quais são as dúvidas que vocês tiveram sobre o conteúdo que a gente estava trabalhando em sala de aula, certo? Vamos falar hoje sobre modelos atômicos, todos os modelos atômicos, e resolver alguns exercícios sobre esses modelos atômicos justamente para sanar todas as dúvidas, para ter certeza que vocês aprenderam com o vídeo que eu passei para vocês, certo? Então, vamos começar aqui. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Cadê? Aí. Então, ó, meninos, vamos falar sobre composição da matéria. Qualquer dúvida que surgir durante a aula, você não entendeu alguma coisa, você escreve aí no nosso bate-papo, que eu vou deixar o bate-papo aqui no cantinho, justamente para poder ir tirando as dúvidas de vocês, certo? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, você coloca aí, digita aí no bate-papo que aparece aqui para mim, e aí a gente consegue tirar essas dúvidas. Beleza? Então, falando sobre a composição da matéria, o estudo dessa composição da matéria, ele começa lá na filosofia sobre do que eu sou feito, do que você é feito, né? Do que a matéria é feita, do que tudo que existe é feito, né? E aí ele começa com o filósofo Tales de Mileto, o primeiro a documentar, escrever sobre isso, foi o Tales de Mileto. E esse Tales de Mileto ele escreveu que tudo deveria ser feito de água, tudo vinha da água. É porque ele imaginava que a água desse origem a toda a matéria, né? E aí começou-se essa tentativa de explicar do que tudo é feito. Depois de Tales de Mileto, veio o filósofo chamado Anaximenes e pensou que tudo vinha do ar. Depois veio Empedócles e acreditava que tudo era feito de água, terra, fogo e ar, certo? Então, tudo que existe, toda a matéria que existe, a parede que está atrás de mim, o quadro que está aqui do meu lado, eles eram formados por água, terra, fogo e ar, de acordo com a ideia de Empedócles. Mas aí, dois filósofos chamados Demócrito e Leucipo, 400 anos antes de Cristo, eles criaram o que a gente chama de ideia de átomo, né? O que é a ideia de átomo? Qual que é a ideia, o surgimento da ideia de átomo, né? Existe uma propriedade da matéria que é o fato dela ser divisível. Se você pega um pedaço de matéria, por exemplo, se eu pegar aqui um papel, né? Esse pedacinho de papel aqui, ele é matéria, né? Então, esse pedacinho de matéria, eu consigo dividir ele em pedaços menores. E eu consigo dividir ele em pedaços menores. Isso significa divisibilidade da matéria. Eu consigo dividir essa matéria sempre em pedaços menores. Até que ponto eu consigo dividir ele em pedaços menores? E pensando também, ó, será que se eu for dividir nessa matéria, eu vou chegar no átomo? Né? Será que dividindo a matéria eu chego no átomo? Ou, falei errado, no átomo não. Será que eu chego em água, terra, fogo e ar? Né? Foi isso que essa chargezinha mostra para vocês aí, ó. Se eu pegar um pedaço de matéria e dividir, será que realmente tudo é feito por água, terra, fogo e ar? A dúvida surgiu, né? E será que a matéria é eternamente divisível ou tem um pedaço da matéria que eu não consigo dividir? Na ideia de Demócrito Leucipo existia um pedaço de matéria que é indivisível e esse pedaço de matéria ele foi chamado de átomo. Apesar de aqui no nossa chargezinha o átomo foi representado como sendo uma esfera, né? Apesar de aqui ser representado como esfera, eles não tinham um modelo
para átomo. Eles só achavam que tudo era formado por partículas indivisíveis. Eles pensavam, por exemplo, que o átomo que estava ali presente no fogo, ele era um átomo triangular. Por isso, quando você colocava a mão, ele doía, porque ele espetava. Tipo assim, coisa bem bizarra. Existiriam átomos que seriam retangulares, quadrados, então existiriam átomos de todos os formatos possíveis, só que esses átomos seriam partículas indivisíveis, certo? Que formariam tudo que existe, toda a matéria. Beleza. Então, depois disso, aí vem o nosso próximo modelo. O nosso próximo modelo, na verdade, modelo ainda não, né? Porque a gente ainda não tem modelo para átomo. Apenas acreditava que o átomo era formado por partículas indivisíveis. Aristóteles, ele é um pouco depois de Demócrito e Leucipo, e Aristóteles não acreditava em Demócrito e Leucipo, ele acreditava que tudo era feito por água, terra, fogo e ar. E ele associou algumas características a esses elementos. Por exemplo, o ar, ele era quente e úmido. O fogo, ele era quente e seco. A terra, ela era seca e fria. E a água, ela era fria e úmida. Então, se você aumentasse a umidade do material, você aumentaria a quantidade de água que o compunha. Se você aumentasse o calor e a umidade, você aumentaria a composição de ar que teria nesse material. Então, você conseguiria converter um material no outro, você conseguiria mudar as proporções entre água, terra, fogo e ar a partir dessas características aí, ó. O seco, por exemplo, ele é associado a fogo e terra, né? Então, se você secasse a matéria, você aumentaria a composição de terra e de fogo que existiria nela. Viu que loucura? Agora, depois, a partir disso, surgiu o que a gente chama de alquimia. A alquimia é uma ciência completamente empírica. Na verdade, não é uma ciência, né? Ele é uma forma de enxergar o universo apenas empírica, ou seja, experimental, né? A gente não queria entender, eles não queriam entender o porquê, eles só queriam fazer. Então, eles misturavam ferro com oxigênio, com carbono, eles conseguiam obter o aço, né? Eles conseguiam obter o bronze na mistura de estanho e cobre. Então, eles conseguiram fazer ali, principalmente, trabalho com metalurgia, com metais, e obter vários compostos diferentes, vários elementos diferentes. Mas o grande objetivo deles era fazer com que chumbo se transformasse em ouro, ou que metais de baixo valor se convertessem em ouro. Na ideia deles, a pedra filosofal seria o que faria isso. A pedra filosofal, que ela mesma lá, estudada não, vista lá, citada no Harry Potter, ela seria o material que converteria o chumbo em ouro. E eles também procuravam o elixir da longa vida, né? Que seria tipo a fonte da juventude, uma água que desse vida eterna para eles, né? Mas essa alquimia durou muitos anos, eles conseguiram obter vários elementos diferentes, fazer várias reações diferentes, que até hoje são utilizadas, por exemplo, obtenção do bronze e do aço. Lógico que hoje em dia elas foram aprimoradas para aumentar a qualidade desse aço, mas elas foram obtidas justamente nesse período aí. Agora, já em 1700, um pouquinho antes, veio um cientista chamado Robert Boyle. O Robert Boyle, ele percebeu que nem tudo era formado por água, terra, fogo e ar, né? Por exemplo, o chumbo nunca se convertia em ouro. Se o chumbo nunca se convertia em ouro, é porque o chumbo, no seu interior, ele é uma coisa diferente do ouro. Sendo assim, sendo uma coisa diferente do ouro, ele nunca ia se converter no ouro. E aí ele chegou no conceito de elemento químico, né? O chumbo era um elemento químico, o ouro era um outro elemento químico. Não era, na verdade, os 4 elementos fundamentais. Você tinha vários elementos, esses elementos eles formavam o que a gente chama de substância simples. Uma substância simples, ela é formada por um elemento, certo? E aí, essas substâncias simples, elas podem se combinar para formar substâncias compostas, por isso a gente tinha uma gama muito grande de substâncias, mas essa gama de substâncias muito grande, elas sempre variam, elas sempre vinham da combinação de substâncias mais simples que eram compostas por um elemento químico. Nessa época aí a gente descobre que a água, na verdade um pouquinho mais para frente, né, a gente descobre que a água não é um elemento.
Porque a água ela pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio, em gás hidrogênio e gás oxigênio, e essa decomposição foi feita justamente com o estudo da eletricidade e o estudo de gases, que foi por volta aí de 1780, na mesma época de Lavoisier, né? Então, se a água não é um elemento, a gente percebe que nós temos vários elementos diferentes, e esses elementos podem formar as várias substâncias que nós temos no dia a dia, a partir de sua combinação. O Lavoisier, ele fez uma seguinte experiência. Ele fez a reação entre mercúrio e oxigênio. Quando o mercúrio e o oxigênio reagem, o mercúrio ele é um líquido prateado. Ao reagir, ele vira um líquido vermelho chamado óxido de mercúrio. Quando ele fazia essa experiência em recipiente fechado, ele percebia que a massa no início era igual à massa no final. Porém, se ele abrisse o recipiente no final, ele percebia que perdia um pouco de massa. Então, essa massa que iria embora é porque seriam gases que seriam formados nessa reação. Mas ele escreveu o seguinte, ó, no interior de um recipiente fechado, então quando você tem um sistema fechado, um recipiente fechado, a massa não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a acontecer. Então, você tem lá um recipiente fechado, vamos desenhar aqui um recipiente fechado mais ou menos, né? Estou desenhando no mouse, então vocês não esperem muita precisão no meu desenho. Isso aqui era para ser um Erlenmeyer, tá? Então, não fica rindo do meu desenho aí, não. Aqui dentro ele colocava lá o mercúrio, né? Esse mercúrio estava ali dentro. E aí ele vinha aqui e lacrava esse Erlenmeyer. Colocava uma rolha aqui, ó, para lacrar o Erlenmeyer. Na hora que ele fazia isso, ele esquentava isso aqui. Lá dentro já tinha uma certa quantidade de oxigênio que vinha do ar atmosférico. Então ele esquentava isso daí. Na hora que ele esquentava essa mistura de mercúrio e oxigênio, ele se convertia num líquido vermelho chamado óxido de mercúrio, né? Então aqui havia uma conversão em um novo recipiente, no mesmo recipiente, quer dizer, se o recipiente tivesse fechado, você tinha agora a formação de um líquido, e esse líquido ele era vermelhado, né? O óxido de mercúrio. Porém, enquanto o sistema tivesse fechado, a massa ela permaneceria constante. Se você deslacrar esse sistema, a massa dele varia. Então, recipiente fechado, a massa total, ela nunca vai variar. Significa que nada saiu, nada entrou, por isso a massa ficou constante, certo? Depois dessa lei de Lavoisier, que era francês, né? E ele é o berço da ciência, da química, é ali na França. Depois dessa lei de Lavoisier, a gente veio então para a lei de Proust, a segunda lei ponderal. A lei de Proust foi há pouco tempo mesmo depois de Lavoisier, ele percebeu uma proporção constante em substâncias, né? Se você pega uma substância composta, o que é uma substância composta mesmo, meninos? Você lembra de uma substância composta? Espera aí. Uma substância composta, ela é formada por dois ou mais elementos, né? Então, se você pega uma substância composta e faz a decomposição dela, ela é formada por várias substâncias simples, duas ou mais, e elas sempre estarão unidas numa mesma proporção em massa. Por exemplo, quando você pegava água, né? Essa água aqui, ela, quando você passava corrente elétrica por ela, ela se decompunha em hidrogênio, em gás hidrogênio, não vou escrever tudo aqui não, senão vou gastar a aula toda. Além disso, ela se decompunha em gás oxigênio, né? Ele conseguia formar dois gases a partir da água. Então a gente percebia que a água não era um elemento químico, ela é formada por duas substâncias mais simples do que ela. Quando ele pegava lá 9 gramas de água, ele conseguia obter 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Quando ele pegava 18 gramas de água, ele conseguia obter 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Ou seja, para cada grama de hidrogênio na água, você tem 8 gramas de oxigênio. A proporção aqui, nós não dobramos o valor da massa. Quando eu dobro o valor da massa aqui, o valor da massa de oxigênio tem que dobrar
para manter a proporção entre hidrogênio e oxigênio na água. Na verdade, deixa eu rapidinho aqui, ó, mostrar para vocês no quadro. Aí tá todo mundo me vendo, né? Agora, fixa meu vídeo aí na tela para vocês conseguirem enxergar melhor. Não coloca vários vídeos não. Clica aí no meu vídeo, fixa aí na tela para você enxergar melhor. E vamos aqui, ó, para o nosso quadro. Vocês estão conseguindo enxergar o quadro de boa? Tá me escutando também tranquilo? Minha voz talvez vai ficar um pouquinho distante, porque eu me afastei um pouco do computador aqui, ó. Beleza, galera? Tá me vendo? Olha lá. Ó. Beleza. Então, se você tem a reação aqui, ó, carbono reagindo com gás oxigênio, produzindo gás carbônico. Nessa reação, 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio e produzem 44 gramas de gás carbônico. Então, isso aí ele foi feito em recipiente controlado, né? E ele conseguiu perceber a massa de cada um dos materiais que estavam reagindo. O Lavoisier, o grande diferencial dele foi a criação de balanças de alta precisão durante os seus experimentos. E aí, de acordo com a lei de Lavoisier, você pode perceber, ó, a massa total dos reagentes ela é sempre igual à massa total dos produtos. Numa segunda experiência, se eu pegar 24 gramas de carbono, ele reage completamente com 64 gramas de oxigênio e produz 88 gramas de gás carbônico. Ou seja, a massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Já a lei de Proust, o gás carbônico aqui não foi formado tanto por carbono quanto por oxigênio, significa que existe uma proporção constante entre a massa de carbono e a massa de oxigênio que formam esse gás carbônico. Se na primeira experiência foram 12 para 32, na segunda, quando eu dobro a massa de carbono, eu preciso também dobrar a massa de gás oxigênio, justamente para manter essa proporção. 12 está para 32, assim como 24 está para 64. Se a gente simplifica esses valores o máximo possível, você vai ver que a proporção é para cada 3 gramas de carbono, você tem 8 gramas de oxigênio. Então, essas experiências foram realizadas na época e notou-se a conservação da massa e também a proporção constante entre as massas das substâncias simples que formam uma substância composta. Vou voltar ali para o nosso compartilhamento de tela, para a gente voltar para o nosso slide aqui, rapidinho. Ó, se você pegar aqui, ó. Então, você tem a lei de Lavoisier, a lei de Proust. Quem vai explicar melhor essa lei de Lavoisier e a lei de Proust é o seguinte. Deixa eu só rapidinho aqui. Deixa eu colocar meu rosto, que eu fico... Que aí, ó, pronto. Aí parece que vocês estão conversando, estão tendo aula comigo mesmo, né? Não com o quadro. Então, se você tem lá a lei de Proust e a lei de Lavoisier, elas também são leis empíricas. Elas são leis que foram dadas a partir de experiências. Mas agora a ciência ela começa uma tentativa de explicar o porquê das coisas. A gente não basta mais só realizar, não basta mais só criar, mas eu preciso explicar o porquê. E aí veio justamente o nosso próximo cientista, que é o Dalton, 1808, por volta disso. Ele criou o primeiro modelo atômico conhecido como modelo bola de bilhar. Para quem não sabe o que é uma bola de bilhar, tá aí a nossa bolinha de sinuca aqui, ó, ao redor. E ela também pode ser semelhante a uma bolinha de gude, né? Quem já viu uma bolinha de gude? Bom, nessa teoria, ele acreditava que a matéria era constituída por pequenas partículas, essas partículas eram esféricas, elas eram maciças e elas eram indivisíveis. Essas partículas, ele voltou ao conceito de átomo, então ele tem a ideia novamente de átomo, que surgiu lá com Demócrito de Leucipo, mas que ficou adormecida por muitos e muitos anos. Os átomos diferentes, eles constituem elementos químicos, os átomos iguais, eles constituem um elemento químico. Um átomo de ouro nunca ia se converter em chumbo ou vice-versa, porque não teria como você arrancar uma lasca desse átomo, não teria como você polir esse átomo até ele virar ouro, né?
eles tinham tamanhos diferentes e eles eram eles eram indivisíveis. Então não tem como você quebrar um átomo para converter ele em outro. Os elementos químicos diferentes apresentam massas, tamanhos, propriedades diferentes, né? Se os elementos químicos iguais apresentam igualdade em massa e tamanho, os diferentes apresentam diferença nisso, né? E aí você pega átomos e combina esses átomos, igual aconteceu ali no quadro, quando eu combinei carbono e oxigênio, e a combinação desse átomo vai formar diferentes substâncias, né? Então, esses átomos vão se combinar de diferentes formas para a formação de diferentes substâncias em proporções sempre de números inteiros. Por isso que a nossa proporção ela era constante. E por último, acho que o mais importante para a explicação das leis ponderais é esse 5 aqui, onde ele fala que os átomos não são nem criados nem destruídos, eles são apenas rearranjados. Os mesmos átomos que existiam há 1 milhão de anos atrás são os átomos que existem hoje, porque esses átomos não são destruídos, eles são rearranjados. Já que uma substância é formada pelo arranjo de átomos, então você mudar o arranjo entre esses átomos, você forma uma nova substância, mas permanece os mesmos átomos no início e no final, certo? Agora, como que a partir desse modelo aqui, ele consegue explicar as leis ponderais, né? Como assim? Se você for analisar aqui comigo, para explicar as leis ponderais, ele fala o seguinte, para explicar as leis ponderais, ele fala o seguinte, imagine que você tem átomo de carbono, e cada átomo de carbono tem ali uma massa igual a 3 gramas, certo? E a massa de oxigênio aqui, digamos que esses dois átomos de oxigênio têm uma massa igual a 8 gramas. Quando uma reação química acontece, os mesmos átomos que existem no começo, a gente vai chamar isso aqui de reagente, eles são os átomos que existem no final, que a gente chama aqui de produto. Então, se são os mesmos átomos no início e os átomos no final, existe conservação na massa, né? Então, a partir da ideia de átomo, de Dalton, a gente consegue entender que Lavoisier, o porquê que a lei de Lavoisier estava correta, né? A lei de Lavoisier é empírica, a gente consegue, qualquer experiência que eu fizer num sistema fechado, eu vou conseguir com que a massa se conserva. Porém, por quê? É porque é tudo formado de átomos. Essa é a explicação de Dalton, né? A hipótese de Dalton para isso. Se é tudo formado por átomos, os mesmos átomos que nós temos no começo vão ser os átomos que nós teremos no final, e por isso vai haver conservação de massa. Agora, se você pensar em átomo e que o gás carbônico é formado pela combinação de um carbono para 2 oxigênios, então, se eu dobrar o número de carbonos aqui, dobrei o número de carbonos, a quantidade de oxigênio tem que dobrar para formar a mesma substância, porque senão não vai ter formação da mesma substância, porque essa substância, gás carbônico, ela seria formada pela combinação de um átomo de carbono para 2 átomos de oxigênio, formando ali 3 átomos no total. E aí, se não houver essa mesma proporção, não tem como formar o gás carbônico. Então, ele consegue explicar muito bem as leis ponderais a partir do raciocínio de teoria atômica. Quais são as falhas do modelo de Dalton, né? A falha do modelo de Dalton está relacionado com ele não explicar cargas elétricas. E aí, depois de Dalton, a gente começa o estudo bem no final de 1800 para até 1900, a eletricidade começa a ser estudada com mais afinco, né? E eles percebem a eletrização da matéria, eles conseguem caracterizar melhor a eletrização da matéria. Um cientista chamado Svante Arrhenius, ele consegue perceber que soluções conduzem corrente elétrica quando elas são soluções de ácidos ou de sais ou de base. E ele fala sobre ionização, dissociação iônica, sobre íons, né? E aí, como que a gente entende a existência de íons se o Dalton não fala de cargas elétricas? Quem vai explicar sobre a existência de íons é o nosso próximo cientista, que é o chamado Thomson. O Thomson, ele cria um modelo chamado modelo pudim de passas. O pudim de passas em inglês, né, ele é diferente do pudim que a gente tem aqui. Eu coloquei o desenho aqui para você perceber como que é o pudim de passas em inglês, né? Olha lá, ele é uma massa e dentro dessa massa você tem as passas meio que triturado lá dentro,
né? Então, um átomo, de acordo com Thomson, ele seria uma esfera. Essa esfera ela é positiva, que seria a massa do pudim, enfim. E dentro desse pudim, as passas seriam os elétrons. Esses elétrons eles estariam distribuídos de forma homogênea dentro do átomo. Então, o átomo agora, ele não era mais uma bolinha, ele continuava sendo maciço, né? Mas agora, dentro dessa bolinha maciça, você tem uma bolinha menor ainda, incrustada, mergulhada dentro da sua estrutura. Essa partículazinha menorzinha que estava incrustada dentro da sua estrutura foi denominada de elétron por Thomson e explicava a eletrização da matéria. Quando a matéria perdia elétrons, ela ficava com cargas positivas sobrando e aí ela ficava eletrizada positivamente. Ou se ela ganhasse elétrons, ela ficava eletrizada negativamente, porque o número de cargas negativas seria maior do que o número de cargas positivas. Esse é o modelo de Thomson e ele acredita agora que o átomo já é divisível. Você consegue retirar alguma coisa do átomo, que seria justamente o elétron, né? Então, o nome átomo ele só permanece porque ele vai sendo uma evolução dos conceitos, né? Mas o nome átomo, ele na verdade, ele indicaria uma coisa indivisível. Lá do grego, a significa não e tomo, divisível. Mas ele permanece com esse nome só porque já tinha sido descrito por Dalton e aí o nome continua assim, mas o Thomson acredita que agora dentro dessas partículas existem partículas menores que seriam os elétrons. Bom, agora, como que o Thomson ele chega na ideia de elétron, né? Como que ele descobre a existência de elétrons? Os elétrons do Thomson, eles são obtidos, a ideia de Thomson, a partir do que a gente chama de raios catódicos. Coloquei um videozinho aqui rapidinho para te explicar melhor e vamos lá ver o que ele fala com esses raios catódicos. Opa, peraí. Peraí. Agora sim. Isso. Bom, o que seriam os raios catódicos, né? Aqui nós temos uma ampola de Crookes. Essa ampola de Crookes é um tubo de vidro, né? E nesse tubo de vidro, deixa eu pausar o vídeo aqui para te explicar melhor. Aqui você tem as seguintes características, ó. Esse lado aqui, ele é chamado de cátodo, certo? Esse cátodo é o polo negativo. E aqui a gente tem o chamado ânodo. Esse ânodo aqui, ele é o polo positivo, certo? Bom, você pode estar preocupado aí, porque cátodo é negativo, ânodo é positivo. Na pilha você aprendeu o contrário, né? Aqui está funcionando uma pilha que fornece corrente elétrica para cá, mas aqui dentro você está provocando a eletrólise do gás que está lá dentro. E na eletrólise os polos são invertidos, é da pilha mesmo. Então, aqui vai funcionar como cátodo do material que está aqui dentro, e aqui vai funcionar como ânodo do material que está aqui dentro. Aqui vai ser o polo negativo realmente, e aqui vai ser o polo positivo. Então, é comparado com uma eletrólise. Aqui dentro desse tubinho, a gente coloca um gás rarefeito. E esse gás rarefeito é um gás sob baixíssima pressão, certo? O que que se você perceber aqui, ó, tem uma plaquinha metálica que sobe até aqui assim, e aqui ele formava uma cruz de Malta, que é a mesma cruz lá do símbolo do Vasco, né? O nosso time de segunda divisão, que o Pavanelli costuma torcer, certo? Então, essa cruz aqui é o nosso polo positivo e aqui a gente tem o polo negativo. Do polo negativo vão surgir raios que vêm em direção ao polo positivo, mas eles saem eles saem aqui para todas as direções, certo? Então, desse polo negativo aqui, você vai ter assim, ó, raios saindo para cá, em todas as direções, mas indo rumo ao positivo. Porém, esses raios eles se comportam como a luz, então eles se movem em linha reta, apesar do meu desenho não estar uma linha tão reta assim. Agora, vamos visualizar o que acontece aqui durante essa experiência. Ó,
Então, na hora que ele liga a corrente elétrica, forma a luminosidade lá do outro lado. Se essa luminosidade foi formada desse lado aqui, significa que os raios de luz estão saindo do lado de lá, né? E aí você tem uma sombra, que é justamente a cruz de Malta, que foi formada aqui, porque os raios saem do cátodo e se movem em linha reta. Então, se eles se movem em linha reta, eles vão formar exatamente a sombra onde está a nossa cruz de Malta. Se você aproximar um campo magnético ou um campo elétrico, você vai conseguir o desvio nessa luz. Então, a luz está sendo desviada pelo campo elétrico, pelo campo magnético. Aí ele colocou um campo magnético, né, um ímã. Mas o Thomson ele utilizou um campo elétrico e ele percebeu que a luz ela desviava em direção ao negativo. E esse aqui eu acho que é o mais interessante de todos. Olha lá, você tem aqui o nosso cátodo, aqui nosso ânodo, e vai sair um feixe de raios catódicos de um lado para o outro, certo? Aqui dentro ele tem uma espécie de moinho, olha lá, cataventozinho. E aí, quando você liga esses raios catódicos, você percebe que o catavento, na verdade, o K está invertido, está do lado de cá. Ele sai do lado de cá, vai para lá, e você percebe que o moinho gira. Isso mostra que os raios catódicos eles são corpusculares, ou seja, eles têm massa. Então, existem 4 conclusões a partir dessa experiência aí. A primeira conclusão é que os raios catódicos saem do cátodo, né? E eles saem em linha reta, por isso formam aquela sombra lá da cruz de Malta. A segunda conclusão é que esses raios eles se desviam em direção ao polo positivo, ou seja, eles têm carga negativa. E a terceira conclusão é que eles têm massa, de acordo com o que mostrou o nosso experimento aqui. Por último, ele trocou os materiais que formavam essa ampola. Ele trocou o metal que tinha nos polos e ele trocou o gás que tinha lá dentro. E ele percebeu a formação dos raios catódicos da mesma maneira. Se os raios catódicos são formados independentemente de que material você tem lá dentro, significa que ele é alguma coisa que está dentro de tudo. E tudo sendo formado por átomos, ele é alguma coisa que está dentro do átomo. Então, existe uma partícula negativa que tem massa, que está dentro de tudo que existe, e aí ele pensou no elétron. Entenderam, meninos? Tem algumas perguntas aqui no bate-papo, deixa eu ver. Tem gente com fome, né? Israel está com fome, mas o Daniel, ele perguntaram aqui, que não entendeu a questão do cátodo e do ânodo. É o seguinte, vamos voltar aqui o vídeo rapidinho. Ó, aqui. Daniel, você não entendeu por que ele é negativo, o que é positivo, é isso? É porque é o seguinte, não sei se você está lembrado lá nas pilhas, mas nas pilhas o cátodo ele é positivo e o ânodo ele é negativo. Agora, se você for considerar aqui está acontecendo uma eletrização do material que está lá dentro. É como se a gente estivesse fazendo uma eletrólise dele. Então, na eletrólise, aqui não vai funcionar como uma pilha, vai funcionar como uma eletrólise. O gás que está lá dentro, ele não está fornecendo corrente elétrica, mas ele vai conduzir corrente elétrica devido à grande diferença de potencial que existe lá dentro. Então, como ele vai, se aqui na nossa pilha, se você tem lá uma pilha, né? Vamos desenhar aqui uma pilha. Tá. Lá na pilha, não lembro mais agora, mas um lado é o positivo, o outro lado da pilha é o negativo, certo? O lado negativo da pilha é aquele que fornece corrente elétrica. É aquele onde os elétrons saem. E o lado positivo da nossa pilha é para onde os elétrons vão, onde os elétrons entram. Então aqui a gente tinha uma bateria, né? Na nossa pilha, a gente tinha aqui, ó, rapidinho. Esse daqui na pilha é chamado de ânodo, esse aqui na pilha é chamado de cátodo. Isso aqui é uma pilha, certo? Os elétrons numa pilha, eles migram, então vamos pegar aqui, ó. Os elétrons, eles migram do polo negativo, aqui está saindo elétron, e o elétron entra no polo positivo, que seria o nosso cátodo, certo? Então aqui está a nossa pilha funcionando, o elétron está saindo daqui, está chegando nesse polo,
e aqui os elétrons estão chegando, tá aqui no nosso polo, certo? Agora, esse cara aqui, sendo o nosso negativo, né? Ele está aqui cheio de cargas negativas, cheio de elétrons que estão vindo aqui. Esses elétrons que estão vindo aqui, eles atraem quem tem carga positiva dentro do nosso tubo. E quem tem carga positiva dentro do nosso tubo, ele é chamado de cátion. Então, esse polo negativo, ele é chamado de cátodo, porque ele atrai os cátions. Então, é invertido. Se na pilha o âmbito é negativo, aonde está passando essa corrente elétrica, os polos eles são invertidos. Então, aqui ó, seria o nosso cátodo, da onde saem os elétrons, e aqui seria o nosso ânodo, que agora é o nosso polo positivo, que é para onde vão os nossos ânions, ou seja, para onde vêm os nossos elétrons. Então, aqui seria o esquema de uma eletrólise e aqui seria o esquema de uma pilha. Teve mais uma pergunta aqui, falando sobre a questão da sombra e o negócio não girar no centro. Do negócio girar, né? Peraí. Então, essa sombra aqui é porque isso mostra que os raios eles saem do cátodo. Na verdade, ele sabia que formava uma luz, né? Antes de montar. Esse esquema que foi montado aqui, ele já foi montado posteriormente à descoberta dos raios dessa luminosidade. Eles sabiam que conseguiam formar uma luz. Agora, essa luz, ela surgia do cátodo ou ela surgia do ânodo? Como a sombra foi formada do lado de cá, significa que essa luz saía do cátodo. E aí, quando essa luz batia aqui, ela não conseguia atravessar. Mas ele saía sempre em linha reta do cátodo. Quando ela passava na região lateral à cruz de Malta, ficava aqui mais iluminado, aqui atrás, né? Então, aqui ficou uma parte de sombra, porque a cruz de Malta barrou a passagem dessa luz que saiu do cátodo, por isso que essa luz ela ilumina o fundo desse ânodo aqui, né? Agora, então, o fato de formar a sombra do lado de cá só indica que a luz surgia do cátodo. É isso que quer dizer, o fato de formar a sombra. E mais um detalhe, o fato de girar a ventoinha, vamos lá para a nossa ventoinha, vou dar um play aqui, peraí, deixa eu limpar. Ó, quando ele gira a ventoinha aqui, ó lá, isso significa que ele é formado por partículas, não é só uma luz. Eu cheguei a comentar isso em sala de aula. Se você pega uma lanterna e liga na direção da sua mão, a sua mão vai ser empurrada para trás? Não. É só uma onda eletromagnética que está batendo ali. Agora, se você pega a lanterna e joga na direção da sua mão, na hora que a lanterna bate na sua mão, a sua mão não é empurrada para trás. Então, nossa ventoinha aqui, esse moinho que está aqui, ele está girando somente pelo fato de que ser formado por um fluxo contínuo de partículas. Se não fossem partículas, se fosse apenas uma luz, se fosse apenas luminosidade ou onda eletromagnética, a nossa ventoinha aqui ficaria parada. Pelo fato de ser partícula, ele gira. Então, é a segunda conclusão, ó. Na verdade, terceira conclusão. Primeira conclusão, sai do cátodo. Segunda conclusão, são negativos, por isso vão em direção ao positivo. Terceira conclusão, são partículas. E quarta, está presente em toda a matéria, ou seja, está dentro do átomo. Bom, nosso tempo aqui, galera, está acabando já. Enrolei um pouco mais do que eu imaginei. Exatamente, ó, isso prova que nossas partículas elas têm massa, né? E isso é o elétron tendo massa. A teoria de Dalton, nenhuma ideia de... teve uma pergunta aqui que é perguntando se a teoria de Dalton ainda está correta. Não existe nenhuma hipótese sobre átomo que é considerada correta. A gente nunca viu o átomo, certo? Como a gente nunca viu o átomo, não existe a ideia correta de teoria atômica. Mas cada teoria atômica ela serve para explicar alguma coisa, né? A teoria de Dalton é muito boa para explicar leis ponderais, é muito boa para explicar sobre gases também, mas ela não é uma teoria que a gente pode ter certeza que está correta. Nem as teorias mais atuais nós podemos ter certeza que está correta. É justamente uma evolução de ideia de átomo que nós temos
e cada teoria ela serve muito bem para explicar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai estudar gases, a gente vai pensar só na teoria atômica de Dalton. Não significa que as outras teorias não expliquem os gases também, porque são evoluções ao conceito. A teoria de Thomson, o átomo também seria maciço, né? A teoria de Rutherford, que a gente vai estudar ainda, o átomo também teria uma massa ali, também se movimentaria como se fosse uma partícula maciça, mas na verdade ele já considera como ele não sendo uma partícula maciça. Então, as teorias atômicas, elas são, cada teoria atômica, ela é necessária para explicar um fenômeno, para dar explicação de algum acontecimento, mas a gente vai entender, por exemplo, ligações químicas a partir de teoria de Bohr. Não dá para explicar as ligações químicas a partir de teoria de Dalton, mas dá para explicar o movimento de gás, as características de gás a partir da teoria de Dalton. Então, são teorias, não são verdades. Entenderam? Ô, meninos, o tempo voou, não sei, já deu 45 minutos de aula aqui para mim. Não sei se para vocês está assim também, mas porque eu não estou com o relógio aqui na minha aula, mas parece que o tempo voou. Foi muito bom essa aula, realmente acredito que vocês conseguiram entender e a gente conseguiu revisar um pouco do que já tinha sido estudado. Interessante que eu consegui passar o videozinho para mostrar o tubo de raios catódicos para vocês. Quero agradecer a todos vocês pela compreensão aí desse primeiro momento que a gente ainda está aprendendo. Eu acordei agora, você pode perceber que meu cabelo ainda está meio despenteado, né? Mas espero que vocês tenham conseguido entender tudo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem me procurar aí pelas redes sociais, que eu vou estar à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre os conceitos e também sobre exercício. Beleza, galera? Então, vamos encerrar essa aula por agora.